Seja bem-vindo ao Casa e Estilo, um programa com conteúdo do mercado imobiliário, arquitetura e design. No programa de hoje você vai ver uma super entrevista na Casa Cor com Pedro Esdras, vai conhecer um pouco mais o Epic, um empreendimento, como o nome já diz, épico em Fortaleza, tirar dúvidas jurídicas com Apolo Scherer Filho sobre o mercado imobiliário e também conhecer um pouquinho mais do escritório que foi montado dentro da Casa Cor com muita personalidade. Fica comigo para conhecer mais do que vem do mercado imobiliário e arquitetura. Esse é o Voz do Mercado, um quadro do programa Casa e Estilo, de entrevistas com vozes influentes do mercado imobiliário ou da decoração. E nada melhor que começar do que aqui no Casa Cor, que segue até o dia 16 de novembro, para que vocês possam fazer visita, conhecer esses ambientes que são espaços vazios e viram verdadeiras obras de artes feitas por arquitetos, designers e fornecedores do mundo da arquitetura. E hoje eu estou aqui com o Pedro Esdras, ele é o diretor executivo do Casa Cor Ceará e do Piauí. Inclusive, a Casa Cor, ela está em mais de 18 cidades brasileiras hoje. Só aqui no Ceará é a 27ª edição, né, Pedro? E eu quero agradecer muito pelo teu tempo, para a gente ter a oportunidade dessa conversa, de conhecer um pouco mais de como é que funcionam os bastidores, quais são as tendências agora para 2025, 2026, né, da arquitetura. E só agradecer mesmo, primeiramente, esse teu tempo. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigado por estar aqui, né? Dizer que a Casa Cor Ceará está aberta para recebê-la novamente, para receber quem está nos assistindo, até o dia 16 de novembro. Né? Essa é a nossa 27ª edição de Casa Cor Ceará. Né? A Casa Cor Ceará teve a primeira edição em 99. Né? Então, muita história desde lá, né? Muita coisa mudou desde então. Mas o que não mudou, eu acho, é essa inquietação que os profissionais têm e o público tem de ver o que há de novo, né? O que é que esses profissionais incríveis que estão aqui têm pensado e estão trazendo, né, para surpreender esse público, né, tanto em decisões de projeto como em uso de materiais, né, novos, né, que podem ser vistos aqui. Aqui hoje a gente tem 34 ambientes, são 41 arquitetos que assinam esses 34 ambientes, desde espaços como esse, né, que são até lojas, né, de serviço, como também ambientes que trazem tendência, como quartos, quarto de bebê, salas, adegas, tudo com muito conceito envolvido, muita sofisticação. E quais foram as principais mudanças que você sentiu que vocês estão envolvidos desde a primeira edição nesse projeto, né? A gente já até vai falar um pouquinho sobre isso, mas quais são as principais mudanças que você sente que tiveram assim, desde a primeira edição para cá? A Casa Cor Ceará, ela nasceu um evento grande já, né? Se não me engano, na primeira edição tinham 37 ambientes, né? Eu era muito novo, não trabalhava ainda na Casa Cor Ceará, mas o nosso evento sempre foi um evento grande. Eu acho que porque o mercado, né, a economia cearense, ela é uma economia já muito forte, pujante, consolidada, né? E o mercado de arquitetura, decoração, artes, design vem crescendo muito, né, nesses últimos anos. Então, nós temos uma quantidade de profissionais envolvidos, né, diretamente, né, também muito grande desde a primeira edição, a primeira quase 50, esse ano nós temos 41, mas além desses profissionais que estão diretamente envolvidos com os projetos, né, nós temos dezenas de outros profissionais envolvidos em cada um desses ambientes. Né? Aqui nós temos talvez mais de 10 artesãos nesse ambiente aqui, né, mais uns tantos artistas plásticos e assim em todos os outros ambientes de Casa Cor, que é o que os profissionais e a própria Casa Cor buscam trazer para o público ver. Né? Cada vez mais vocês têm trazido, como você comentou, essa referência de artesãos, de artistas cearenses, que também passam às vezes por uma consultoria de um design, né? De um design de produto, que tem uma visão e encontrou um artesão no interior do Ceará ou em algum
num litoral cearense que já fazia um trabalho bem feito artesanalmente, e ele é instruído por esses arquitetos, eles estão muito expostos aqui. Vocês trazem isso muito forte no Casa Cor Ceará, né? E você vê isso muito presente nos ambientes, inclusive. Desde a primeira edição de Casa Cor, a gente promove um prêmio, né, que busca reconhecer, né, aqueles projetos que melhor utilizaram o artesanato cearense, né? E assim, eu acho que nesses 27 anos, a gente vem conseguindo colocar o artesanato cearense, ou seja, talvez aquela arte mais genuína, né, que o Ceará tem, em um patamar de muito valor agregado, né? Hoje a gente observa que o artesanato ele deixou de ser um souvenir, né, uma lembrança de viagem, passou a ser um objeto de desejo mesmo, de consumo, né, o que as pessoas querem ter na sua casa, né, para embelezar a sua casa, ou dar um presente muito especial. Né? Muitos objetos hoje são utilizados, a gente transforma em... Você falou dessa relação entre designers e artesãos, né? Isso é uma coisa que já acontece há alguns anos e vem se fortalecendo, e a gente pode ver esse ano na Casa Cor algumas peças que foram desenvolvidas a partir de um projeto da CEART, né, que coloca em contato designers profissionais e artesãos profissionais, que desenvolvem juntos essas peças, né? Muitas vezes um artesão renomado com um designer iniciante e muitas vezes o contrário, um designer renomado e um artesão talvez não sejam tão conhecidos, mas a gente pode ver isso aqui em peças muito bonitas, desenvolvidas, por exemplo, com o mestre Expedito Celeiro, que é o homenageado da Casa Cor Ceará esse ano, com o designer Léo Ferreiro, por exemplo, que é um designer novo, porém já premiado, né, internacionalmente, né, com peças que estão no mercado nacional e internacional, né, ou a arquiteta e designer Camila Fiuza, que tem algumas peças aqui desenvolvidas com um artesão do Cariri, Nil Moraes, que é também um artesão que hoje já se projeta nacionalmente com peças de muito valor agregado e que não são simplesmente uma peça decorativa, mas um utensílio mesmo para casa e com assinatura já, digamos assim, né? E que trazem muito sentimento envolvido, né? A gente passa pelos ambientes e você vê que hoje a arquitetura, a Casa Cor, ela traz muita a tendência, você vê em cada ambiente, você pode imaginar na sua casa ou ver que ela é um pouco diferente, um pouco disruptiva, mas que faz sentido e traz até tendência para as outras, para novos arquitetos e afins, mas muito sentimento envolvido em cada peça, né? A gente percebe que existem mais texturas, existem mais objetos que tenham algum valor para aquelas famílias, né? Que não sejam mais só um quadro de uma planta, que antigamente tinha muito, era um vasinho com umas florzinhas. Hoje o quadro tem que fazer sentido para a família, né? Você percebe isso muito forte nos ambientes desse ano, né? O que a gente observa é que hoje, nesse momento que a gente vive, as pessoas têm valorizado muito. Eu acho que de 2020 para cá, isso tem acontecido mais. Acho que depois da pandemia, né? O Brasil está, vamos dizer assim, em alta e o Ceará, o Nordeste está em alta, o Ceará está em alta, né? As pessoas têm valorizado cada vez mais e a gente tem muito orgulho de contar isso, né? Porque a gente sempre buscou fazer isso, isso tem acontecido cada vez com mais força. No Piauí também isso acontece muito. E em Pernambuco, na Bahia, em Minas Gerais, a gente observa isso, no Rio de Janeiro. Esses eventos, eles têm uma identidade muito própria, o que não significa dizer que as pessoas imprimem ali uma marca do regionalismo, mas na verdade é colocando aquilo que tem só... identidade, tem né? identidade, porque os profissionais e artistas trazem para o evento, para os seus espaços, aquilo que é muito próprio nosso, né? O artesanato essa forma de expressão, mas o design também, né? Como você falou, as texturas, as cores, as obras de arte, né? E são coisas que só podem ser vistas aqui, digamos assim. Você pode ver em outras mostras, mas com a forma como é utilizado e a quantidade com que é utilizado, somente sensorial, aqui. Você tem uma experiência, né? Você porque vai o cearense se apropriou ambientes, disso, sim. Os profissionais se apropriam cada vez mais disso, né? E hoje em dia tem muito orgulho de imprimir nos seus projetos essa identidade nossa. Aqui você consegue ter realmente um objeto, você consegue perceber ele de outra forma, tem todo um sentido daquilo estar ali, né? Sim. São ambientes completamente pensados em cada detalhe. E as pessoas estão cada vez mais buscando trazer suas origens, né, sua ancestralidade, né, suas raízes para as suas casas, né, para os seus ambientes, como esse ambiente aqui, que é um espaço funcional, né?
que é uma bodega, uma loja e é um bar também, Sim. né? Então isso pode ser visto, acho, cada vez com mais presença. E mais personalidade, né? A gente até comentou que hoje no próprio piso é colocado essa caracterização, uma parede hoje você faz madeira, pedra, com textura, um papel de parede texturizado. Antes era uma parede branca ou uma parede com alguma cor diferente, né? A própria pintura é diferente, até o pintor às vezes é um pouco artista para fazer detalhes diferentes. Tudo é muito personalizado para a pessoa que vai nós temos uma diversidade de materiais muito grande hoje, né? Tanto nas tintas, mas as texturas que são feitas com essas tintas ou outros materiais, né? Papel parede que muitas vezes são desenvolvidos pelo próprio arquiteto, com um artista e uma loja, um fabricante, né? Nós temos muitas indústrias locais, né, que trabalham junto com os arquitetos, né? Aqui você tem pedra de uma indústria daqui do Ceará, né, mas que foi cortada de um jeito que a arquiteta solicitou, né? E a partir desse trabalho da arquiteta junto com esse fornecedor, esse fabricante coloca esse produto em linha de produção que vira um produto comercial, né? Isso acontece muito em Casa Cor, né? O arquiteto pensa um projeto, é quase que um projeto exclusivo, mas a partir dali você tem produtos que vão para o mercado. Que conversam, né, que vão para o mercado. Como você comentou, de 2020 para cá tem tido muita mudança e as pessoas têm tido menos medo de ousar, né? Antes existiam materiais que era tudo muito quadradinho, né? Material que só pode ser usado num bar, material que só pode ser usado no mar externo. E aqui, por exemplo, na Casa Cor, a gente vê um ambiente que vira uma área de varanda que você tem mobílias que parecem mobílias de ambiente interno, né? Antes você tinha muitas regras. Hoje, com a Casa Cor, com essas possibilidades de inspiração, as pessoas têm mais coragem de ousar e colocar aquilo que elas realmente, verdadeiramente querem dentro de casa, né? Em ambientes diferentes, né? Eu acho que isso vem tanto com essa tendência ou esse desejo das pessoas de valorizar mais a própria casa, né? E investir mais na sua moradia, no seu lar, né? Mas essa diversidade de materiais também, que não são só materiais de construção, né? Mas os materiais utilizados nos mobiliários, né? E no tratamento dado a esses materiais que permite que eles possam ser utilizados de formas diferentes, né? Sim. Às vezes, como você mesmo disse, a varanda aqui, que é um projeto belíssimo da Milena Holanda, ou aqui mesmo esse mobiliário que a Tia Sanford usou aqui na bodega, são móveis com cara de sala, mas que estão na varanda e que podem pegar chuva, pegam sol, né? Estão expostos aqui. Isso, né? Exatamente, né? E surpreendem por isso, né? Pedro, você, como a gente comentou no começo, você era pequeno, mas você está envolvido com a Casa Cor desde o começo porque a sua família chancela, né? A sua família traz a Casa Cor para cá desde a primeira edição. Você consegue contar um pouco como é que funciona essa organização? Por que a sua família foi a família que trouxe realmente Casa Cor para o Ceará? Como é que funciona essa organização Casa Cor? A Casa Cor, quando ela iniciou no Ceará, era um evento que existia em poucos estados do Brasil, né? Mas ela foi fundada aqui, né, por minha mãe, minha tia, Nereide, e uma grande amiga delas, Maria Neuza. As duas não são mais diretoras de Casa Cor, mas minha tia ainda trabalha conosco, né? E nos últimos anos, meu irmão mais velho, já há mais de 10 anos, mas eu e a Carol, minha irmã, de alguns anos para cá, que estamos realmente totalmente dedicados à Casa Cor. Mas crescemos nesse meio, né? Porque antes mesmo de Casa Cor, minha mãe, Neuma, ela já tinha uma loja de artesanato, né? E uma pequena indústria de móveis artesanais, né? Desenvolvidos e produzidos por elas, né? Isso minha mãe, minha tia e minha avó, era a Nica, né? E por conta da Nica, né, que elas iniciaram a Casa Cor Ceará. E de lá para cá, desde a fundação da Casa Cor, né, com outras pessoas trabalhando, eu, meus irmãos, nós somos uma empresa familiar, né, que todos estão muito intensamente envolvidos nisso, né. Meu pai é fotógrafo, então sempre fotografou arquitetura também, né, artesanato, viajou muito pelo estado, então assim, a gente vivia isso já antes de Casa Cor, né, e após Casa Cor com mais intensidade. E hoje mais ainda porque já há 2 anos, vamos para o 3º ano de Casa Cor Piauí, né, que é um evento também organizado por nós,
E no caso do Piauí nós temos 2 grandes amigos que são nossos sócios lá e que nos ajudam nessa empreitada. Então está indo para um processo realmente de sucessão, né? Você e seus irmãos estão começando a tocar as principais diretorias dentro da Casa Cor. E como é que funciona a seleção de arquitetos, a parte de organização? Quanto tempo antes é feito? Muita gente acha que a Casa Cor ela é um trabalho de poucos meses, né? 3 meses ali, obra e evento, né? Mas na verdade é um ano inteiro de trabalho, né? Nós primeiro iniciamos com a escolha do imóvel. Às vezes, sempre num lugar diferente? Desculpa te cortar. Não é sempre num lugar diferente, mas a princípio a gente busca uma diversidade, né, para poder apresentar um evento totalmente diferente a cada ano, né? Muitas vezes esse imóvel aqui já é o segundo evento que fazemos aqui. Fizemos em 2023 e agora em 2025 estamos fazendo de novo. Que inclusive está totalmente diferente, parece que você está em outro ambiente. E é um grande desafio fazer um evento totalmente diferente no mesmo imóvel, né? Então por isso que, havendo a oportunidade de mudar de endereço, a gente muda. Quando é uma grande oportunidade, quando a gente sabe que aquele imóvel vai trazer uma possibilidade, uma diversidade de projetos grandes, né? Porque a gente precisa surpreender o público também, né? E trazer novas situações, né? Então, ao fazer o evento no mesmo endereço, a gente busca fazer um masterplan, um projeto do evento, né, mais diferente possível daquela edição anterior, né? Para poder provocar os profissionais e assim ter projetos totalmente diferentes. E os temas são escolhidos por vocês, porque cada ambiente é um tema. Nesse masterplan, né, a gente tem uma proposta inicial, né, mas essa proposta ela muda na conversa com os arquitetos, né? A gente abre a casa para receber esses arquitetos, normalmente 6 meses antes da inauguração, né, 5 meses, 2 meses, 1 mês e meio depois as obras já iniciam, né? E aproximadamente 3 meses de obra, e aí o evento abre para 1 mês e meio de mostra. Tá? Então nós fazemos um convite geral, né, para todos os arquitetos, isso nas redes sociais. Quem tem interesse vai visitar o evento em 1 ou 2 dias de casa aberta, né, do Open House, que a gente chama, e os profissionais manifestam interesse e escolhem um ambiente. Aqueles ambientes mais disputados, a gente precisa fazer algum tipo de escolha. Jogo, né? De cintura. Isso avaliando o currículo, né, avaliando também quem chegou primeiro, claro, porque as pessoas mais interessadas, elas merecem ser contempladas também, mas avaliando sempre quem é o profissional interessado, porque a gente tem que ter certeza de que vai apresentar um projeto incrível, né? E aqui você encontra ambientes tanto de grandes arquitetos renomados em Fortaleza ou até fora de Fortaleza, que atuam, né, na região, como também novos arquitetos, novos nomes, né? Aí é um desafio, né? Porque outra forma de trazer novidade para o público é abrir as portas, né, dar oportunidade para esses novos nomes mostrar o seu trabalho. Né? E muitos deles já nessa estreia surpreendem, né? E vamos dizer assim, caem no gosto do público, né, desse público final, desse cliente, futuro cliente ou entusiasta, né, da área da arquitetura e do design, né? Então nós temos sempre que ter grandes nomes, né? Porque esses grandes nomes são grandes atrações, né? Trazem sempre belíssimos projetos, a gente confia, sabe o que vem por aí, né? E a gente busca esses novos nomes para poder trazer novidade a partir deles, né? E assim cumprir uma função que o evento tem, que é de revelar grandes nomes, né? Novos nomes, futuros grandes nomes. Assim como a gente tem essa missão de revelar talentos na arquitetura, né? A gente busca isso, como falamos anteriormente, no artesanato, nas artes plásticas, no design, né? Fazer esse trabalho que é um trabalho conjunto, né? A gente tem a conversa com os arquitetos, mas a gente apresenta também produtos, empresas, artesãos, artistas para esses arquitetos, e muitas vezes os arquitetos que apresentam para a gente, para o público final. E tudo mais. Percebe-se que o Casa Cor em cada uma das cidades, que acontece inclusive fora do país também, né? Existe Casa Cor, é muito diferente a identidade. Nesse Casa Cor Ceará, falando ainda um pouco da tendência que tem acontecido,
Pedro, eu tenho percebido muitos ambientes com muita mescla de ambiente, mescla de produtos mesmo, né? Você vê uma mistura de anos 80 com coisas mais atuais, né? Uma volta para os anos 50, alguns móveis de várias décadas, assim, que combinam. Muita cor, esse ano trouxe muita cor mesmo, muito piso mesclado, né? Você vê madeira misturado com pedra, ambientes tapete, internos com pedra, tapete personalizado, um carpê personalizado. E realmente o Casa Cor desse ano ele está de parabéns, está bem diferente, vocês têm que vir conhecer, a gente, né, até finalizando aqui, aproveito para dizer que são 18 cidades, fora das 18 cidades são 4 ou 5 países aí também que trazem o Casa Cor, mas o do Ceará não tem como dizer que a criatividade do cearense ela está muito nítida aqui, né? O cearense ele é conhecido pela sua criatividade. Agora, antes de terminar, eu tenho 6 palavrinhas que eu vou dizer e aí você vai me dizer o que você pensa a respeito da palavra. Sabe aquele bate-bola assim de antigamente? Então é ele. Pedro, arte. Identidade. Legado. Legado. Responsabilidade, eu acho. Arquitetura. Arquitetura, eu acho que a arquitetura aqui para nós é legado e identidade. Eu enxergo assim. Sucessão. Valendo. Soma. Soma, muito bom. Experiência. Eu acho que experiência... Acho que é o que é mais importante nessa soma, sem sombra de dúvidas. E por último, criatividade. Para nós, tudo, né? Em Casa Cor, criatividade é talvez a principal matéria-prima dessa mostra, desse negócio, né? E desse mundo que é a arquitetura, a arte e o design. Pedro, muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom conversar com você, te conhecer inclusive, né? Uma pessoa super agradável, super leve, com muito conteúdo. Obrigado. A gente estava conversando antes, tem muito conteúdo para trazer. A gente teria muito mais a conversar aqui sobre Casa Cor, sobre arte, sobre arquitetura. Mas te agradeço e também aproveito para novamente fazer o convite. Vocês precisam conhecer o Casa Cor 2025, aqui na Tiburcio Cavalcante, número 604. Muito bem. E com essa vista deslumbrante, nós começamos o quadro Tá na Planta, para que você conheça os empreendimentos icônicos a ficarem prontos em Fortaleza e tirarem aquela curiosidade. Nada melhor que começar no Epic. Vem comigo conhecer mais. Para conhecer um pouco mais do Epic, eu estou aqui com o Sérgio Gomes de Matos. Ele é o coordenador geral de engenharia da Diagonal, que é responsável pelo empreendimento. E Sérgio, a gente vai hoje fazer aqui um tour todo pelo Epic. E ele é um empreendimento que a gente já consegue ver pela área de lazer, que é onde a gente está agora, que ele tem vista mar desde esse ambiente. Tem uma área externa que é incrível. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Inclusive, ele tem 3 frentes também. Fala um pouquinho desse geral aqui do Epic, seus diferenciais em relação ao lazer. Vamos lá, o Epic é um empreendimento que está inserido dentro de um terreno de 3.500 metros quadrados, né, com 45 pavimentos tipos, né, são 55 pavimentos, né, ao longo somando garagens e apartamentos, e tem uma vasta área de lazer, né, você vê aí que a gente tem aqui mais de 2.000 metros quadrados de área de lazer, e é um empreendimento que tem vários diferenciais a oferecer para o cliente. Um grande diferencial do Epic é que vai ter o maior jardim vertical do país. A gente vai se enquadrar aí no maior jardim residencial, né, de prédios residenciais do país, com mais de 1.000 metros quadrados de área executada. Então isso é muita coisa, né? É um grande diferencial da gente. E até caminhando por aqui a gente percebe como vai ser gostoso para quem usufruir dessa área de lazer, com bastante verde, nesse período da água, piscina que você comentou anteriormente. É realmente único, né? Uma experiência por onde você passa. Isso a gente já está trabalhando, né? Está começando a deixar já o jardim aí no ponto, né, de entrega. Aí você vê que é agradável, né, tá aqui. Demais, é um empreendimento que entrega em 2026 agora, né, no primeiro semestre. Quase aí. Isso, em abril de 2026 a gente deve estar entregando o empreendimento,
que vai ficar belíssimo, realmente. E vai ser muito falado. Aliás, ele é um empreendimento premiado pelo Sinduscom aqui do Ceará também, né? E tem a piscina interna lá, aquecida, né, com uma raia de 25 metros, que dá para a pessoa fazer lá seu esporte. Natação. Isso, hidroginástica, enfim. Aí tem brinquedoteca, salão de festas, para quantas pessoas? Salão aí de festa para mais de 50 pessoas, né? E a gente tem também o rooftop lá em cima. Então tem a área do rooftop que abriga muito mais pessoas, com a área interna e externa, com piano bar, né? Temos a academia com mais de 170 metros quadrados. Que é uma academia mesmo, nível academia nível profissional. AA, né? com equipamentos da Tecnogy. Então a gente botou o que é o top mesmo aqui desse empreendimento. A pessoa não precisa sair daqui para nada. Não, não. Aqui ele resolve tudo. Sérgio, então a gente está no apartamento agora, de fato, que já dá para ver que a vista não tem o que dizer, né? Aqui são quantos metros quadrados cada unidade? Aqui as unidades variam de 386 a 414 metros quadrados, basicamente seria isso. E o que mexe é a parte de fora mesmo, fazer o movimento do prédio, né? Isso. Essa varanda que dá esse contorno, nessa fachada que vai se torcendo, é que faz essa variação do apartamento. Na parte interna, realmente, eles são todos iguais. Isso, inclusive, também traz mais complexo de engenharia, né? Para você ter um andar diferente do outro, isso também encarece obra, traz mais sofisticação e faz com que realmente o empreendimento seja diferenciado. Isso. Aí foi outro desafio nosso da engenharia, né? Porque cada varanda dessa tinha uma curvatura diferente, que demandou um planejamento muito bem feito para que a gente pudesse atingir no prazo estimado, né? Sim. Então a gente teve esse desafio de cada andar ter que fazer essa variação de varanda para poder cumprir os prazos. Legal, a gente vai mostrar um pouco mais da planta como um todo. Um outro detalhe importante também é mais privacidade, sendo um apartamento por andar, né, que é um diferencial que esse tipo de empreendimento traz. E tem um elevador panorâmico também, né? Isso, os elevadores aqui são outro momento bastante da engenharia. A gente tem elevadores de 4 metros por segundo, né, que são bastante rápidos. Então ele sai lá do último subsolo ao rooftop em 50 segundos. Tem elevador panorâmico, tem elevador de carga, né, bem generoso, com capacidade de até 24 passageiros. Então os elevadores é um outro top aí do edifício. Sérgio, a gente está então aqui na entrada do apartamento, na entrada principal, que tem 2 elevadores sociais, é isso? Isso, o panorâmico e o elevador social mesmo. Então a pessoa sobe vendo o pôr do sol. Perfeito. No final de tarde, maravilhoso. Perfeito. E entrou no apartamento, me mostra um pouco aqui como é que Então entrou, você entra pela varanda, né, já acessa logo a sala aqui, né, quem quiser a opção de fechar com cortina de vidro vai fechar, tira essa esquadria, enfim. Tem a opção de fazer de aumentar a sala, de né? aumentar de amplitude de sala aqui. Só uma sala dessa comporta bastante ambientes, né? Quantos metros quadrados tem uma sala dessa? Ela tem mais de 110 metros quadrados. Enorme, né? E aí fica a opção da pessoa depois integrar com a cozinha ou não, que a gente vai que exatamente, ver agora, que é o trecho que ela é integrada, né? Sim. Você tem a opção de juntar ou não, né? Aqui está com uma planta padrão, né, que foi executado. E aqui seria a ilha. A ilha. Para fazer o fogão. Isso. Quem gosta, né, de cozinha aberta top, já... né? Você vê que a bancada é bem generosa, né? Ela é bem grande. Janelão em cima de pia, janelão, né? Esse padrão. Isso. Então, dá outro padrão para o empreendimento. E vi que tem apartamentos que fecharam, de fato, a cozinha, preferem, né, ter essa parte mais reservadas, individualizadas, tem essa opção. Aqui tudo integrado, vou para a área de serviço ou daqui vou para os quartos também. Isso, você tem acesso pelos 2 locais. Então, né? ótimo. Tem até a opção, né, que você às vezes está tendo a recepção no apartamento e não quer passar direto pela recepção, você sai do elevador de serviço e já entra direto no seu corredor, já vai para a sua área privativa. Já foge, né? Já foge. Tá tendo uma festinha aqui, inclusive vista para a cidade toda, né? Eu vi que a gente consegue ver até a matriz, o mar, até quase Praia do Futuro para lá também. Tudo. Maravilhoso, dependendo do andar, lógico. Tudo. Então, uma sala super ampla, super agradável, tem espaço para adega. Tem espaço para adega, né? O lavabo aqui que você já pega aqui pelo lado direito. Você pode fazer esse caminho. Esse tipo de empreendimento também traz diferença até em tubulação, parte de ar-condicionado, como é que funciona. Aqui fica então a parte de
do lavabo. Então você vê que toda a área privativa está desse lado de cá. Ótimo. E a área de serviço aqui a área de cá. serviço, né? Vamos só entrar rapidinho. Então fica o quarto de serviço com o banheiro, quarto aqui e banheiro aqui, Isso. com tubulação também para água quente e fria. Isso, uma dispensa, né? Então, todo mundo tem conforto, né? Então aqui é o corredor, realmente vai para os quartos, né? A gente percebe que a parte íntima do apartamento ela fica bem separada da parte social, né? Total. Inclusive. E aí que você conta, né, com a generosa, né, rouparia que sai daqui e vai até o final aqui do corredor. As mulheres que deliram, né? Uma roupa de cama. Tudo. Colocar até inclusive prancha de surf. Eu acho que tem espaço aqui. Né? Aí tem o primeira suíte. Tá. Né? São 3 no mesmo formato. 3 no mesmo formato. Elas têm cerca de 15, 17 metros quadrados. Exatamente. Então, Fernanda, aqui é o formato da suíte. Bacana. As 3 suítes que são padrões. Todas com essa vista mar maravilhosa, né? Isso. E aí, então, como a gente comentou, o padrão da suíte com espaço para closet. Closet. E aqui a gente tem o banheiro da suíte. E aí, complementando, né, a gente tem a parte do estar íntimo. Né, fazer uma sala de TV, um escritório, um escritório, office. Aí a imaginação do cliente aqui. Inclusive essa esquadria ela vai para fazer uma sacada. É uma sacada, né? Tem uma esquadria lá na frente. Tem uma vista aí para a cidade mesmo. Isso. A suíte também generosa, com também a vista para o mar, do mesmo forma. A gente não vai conseguir abrir agora para mostrar, mas aqui é a parte só de colocar cama de fato. Só dormir, colocar uma mobília ali complementar, uma poltrona, ficar confortável. E aqui, então, a gente entra para a parte de closet para os dois. Para os dois, né? Aí faz a divisão. Senhora. Vem para o banheiro, então, que você pode, pelo que eu percebi, ou deixar todo integrado ou dividir entre 2 banheiros com as 2 portas. Também tem a flexibilidade da planta, né? Essa aqui é a planta padrão, então está com a divisória aí dentro da banheira, né? Tubulação, tem algum diferencial nesse tipo de empreendimento? As tubulações, todas de esgoto aqui são feitas com redução de silêncio, né, para dar um conforto acústico aí para o proprietário. Então você aperta a descarga, não escuta, o vizinho de baixo também tem uma boa acústica, você realmente tem muita privacidade, novamente a palavra, para cada unidade. A gente falou então da parte da tubulação, mas tem outros detalhes também que trazem mais conforto para quem mora, que você comentou bastante sobre a parte de ar-condicionados. Como é que funciona? O sistema de ar-condicionado aqui é todo com o sistema VRF, né, VRV, é um sistema que traz mais economia de energia para o cliente. Então a gente já instalou isso no Epic. Outro diferencial, Fernando, que traz aí já segurança para o cliente, seria a questão de instalação de sprinklers e detectores de fumaça dentro dos ambientes. Então você vê que as salas, os quartos, todos eles têm esse sistema que dá um conforto e segurança para o cliente, né? Seria, no caso, esses detalhezinhos que tem na parede, né? Eles são embutidos, é um sistema novo, realmente ele fica rente com o forro, né? Traz um conforto visual, mas ele está ali, pronto para ser acionado a qualquer princípio de incêndio. Ou seja, de uma forma que o pessoal entenda mais fácil, se tiver fumaça, fogo, é acionado o alarme. Isso. E sai água, chega a sair água do... Dependendo da temperatura que chegue lá, ele dispara, né? Realmente. Mas o detector de fumaça, ele age primeiro, né? E já dispara um alarme. Então tem tempo, né? Para a pessoa poder tomar uma providência. E para um empreendimento da altura que é o Epic, isso é fundamental. Isso é fundamental para esses edifícios altos. Inclusive, o heliponto acaba sendo um ponto importante para isso. Exatamente. Ele também é rota de fuga. Então traz segurança realmente para o usuário, principalmente na questão desses edifícios altos. Percebo que aqui o Epic, pela altura, o vento é muito forte. Então, as esquadrias, essa parte de vidros, traz alguma diferença também? Tem. Os guarda-corpos das varandas são todos unitizados, né? Esse prédio passa pelo cálculo do túnel de vento, que foi importante até para nos dar parâmetros, até para reforçar essas estruturas. Então, houve realmente necessidade de reforço, né, dessa estrutura de guarda-corpo e vidros e esquadrias por conta da passagem do túnel de vento. Bom, Fernanda, esse tipo de empreendimento, a gente tem, né, um diferencial nas vagas de garagem, né? Nossas garagens, né, são totalmente ambientadas, já que é um empreendimento de alto padrão, em que o morador vai todo dia usufruir ali da sua garagem, então ele vai passar por esse ambiente. Então ele tem um diferencial, a ambientação, sonorização nas garagens, o Wi-Fi, questão do carro elétrico, a gente tem carregadores de carro elétrico, 6 vagas por apartamento. Então isso tudo traz um conforto aí
para o cliente, né, que vai usar, né, o empreendimento. E o Epic traz também garagens para visitantes? Bom, o Epic traz um diferencial de 20 vagas para visitantes e com diferencial no subsolo 1, que tem um pé direito maior, que permite a entrada do caminhão de mudança para fazer a mudança dentro, né, do empreendimento e não fora, né, parando lá na rua. Então isso é um diferencial que traz o Epic. Agora a gente está aqui na sala ágil, onde tudo acontece, né? Eu estou vendo que a orquestra é tocada aqui e pelo que a gente conversou, são mais de 200 funcionários em obra, fora a parte de engenharia, né? Fernanda, aqui é onde que acontece todo o planejamento da obra, né? Toda a apuração de indicadores, a tomada de decisão é feita aqui. Então você vê pelos quadros aí que a gente tem muito indicador, monitora tudo, né? É custo, é prazo, é qualidade, é segurança do trabalho. Então aqui são tomadas as decisões para poder fazer acontecer esse empreendimento que vocês estão vendo aí. É muita gente em obra. Se vocês conseguissem ver a sala, vocês iam conseguir ver que eles conseguem saber exatamente onde está cada funcionário, cada material que é utilizado aqui. É muito bem organizado. Inclusive essa organização que traz a metodologia Lean da engenharia, né, que é uma metodologia de organização de obra, ela também faz com que essa seja uma das obras mais visitadas, né, aqui em Fortaleza. Além do empreendimento por si só, né, da arquitetura, dos desafios de engenharia, a gente tem toda uma metodologia Lean aplicada dentro da obra, que faz, né, que a gente receba bastante visita, bem benchmarks do mercado, para poder conhecer um pouco do processo que a gente utiliza aqui na Diagonal. Isso tudo é para vocês verem que uma obra dessa ela é muito mais do que apenas um concreto que é colocado para cima, né, para construir moradias. Realmente é um empreendimento muito exclusivo, único, com muito cuidado de engenharia, mais robusto e que exige realmente mais da mão de obra, mais da equipe técnica, e o cliente final realmente é um cliente bem exigente. É bem exigente. Mas no final é isso tudinho, né? Tudo que a gente faz aqui realmente acontecer para que ele saia satisfeito. Há muitas mãos, né? Aqui no ápice do Epic, a 170 metros de altura, nós estamos no heliponto. Sérgio, quais os desafios desse empreendimento tão alto e um dos primeiros dessa altura aqui na cidade, né? O desafio maior, né, de engenharia em si foi executar esse heliponto a 170 metros de altura. Então teve realmente uma questão técnica bem peculiar, a gente conseguiu vencer. E é como a gente tinha falado, né? Isso aqui é o ápice do prédio, nós estamos a 170 metros de altura. E mais uma vez, né, o cliente do Epic vai ter o privilégio de ter um heliponto próprio aqui para ele usar. Acho que nada melhor do que estarmos aqui para a finalização desse vídeo, falando desse super empreendimento. E eu faço convite para que você fique ligado e nos acompanhe nos próximos Tá na Planta. Fala pessoal, olha só, estou aqui com algumas perguntas dos telespectadores e eu vou ler aqui para vocês, demonstrar aqui para vocês e analisar cada pergunta, logicamente, com a solução. Primeira pergunta vem da Mariana Façanha. Ela perguntou sobre o IPTU, de quem é a responsabilidade no contrato de locação. E essa é uma excelente pergunta e realmente a gente tem muitos locadores, locatários com esse mesmo tipo de pergunta. Afinal, de quem é a responsabilidade do IPTU? É do locador ou do locatário? Vamos para a nossa resposta. De acordo com o Código Tributário Nacional, a regra do IPTU é do locador. Assim também como a própria lei de locação, a Lei 8245 de 91, diz lá no artigo 22 e artigo 23 que a responsabilidade pelos tributos daquele imóvel, a responsabilidade é do locador. Porém, existe na prática do contrato tanto o locador como o locatário se acordarem e colocar essa responsabilidade para o inquilino. E na prática do mercado imobiliário é justamente isso o que acontece. Tanto locador como locatário resolvem e colocam expressamente no contrato essa exceção, que é de responsabilidade do inquilino pagar o IPTU. E vamos agora para a nossa segunda pergunta. Olha só, ela vem do
Marcos Aderaldo. Ele pergunta o seguinte: pode o meu condomínio proibir animais no próprio condomínio? Bem, pessoal, essa pergunta é de extrema importância, tendo em vista que hoje, praticamente, todo mundo tem seu pet, tem seu cachorro, tem o seu gato, e isso repercute muito nas assembleias condominiais. Vamos logo para o fato, para a questão principal. Pode ou não proibir? Pessoal, em regra, não pode. Seja na convenção, seja no regimento interno, o síndico jamais pode proibir um animal de estimação. Inclusive, o Código Civil coloca os pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? Os 3 S: saúde, sossego e salubridade. Se o animal não prejudicar nem a saúde dos moradores, o sossego, enfim, isso aí não pode proibir os animais. Então, se existir no regimento interno, se existir numa convenção tal proibição, pode sim os moradores questionar juridicamente e, inclusive, debater, logicamente, em assembleia condominial. E a nossa segunda pergunta vem aqui de um outro telespectador, que é o Marcos Aderaldo. O Marcos pergunta a seguinte indagação, ele faz a seguinte indagação: pode o condomínio proibir animais no meu condomínio? Pessoal, essa pergunta é muito importante porque é muito debatida nas assembleias condominiais, inclusive muitas vezes levando até mesmo para causas judiciais. Vamos primeiro ir de imediato para a tua resposta. Olha só, o condomínio não pode proibir de maneira alguma um morador, um inquilino, um proprietário de ter o seu animal de estimação dentro da sua unidade. Logicamente, isso aí é proibido. Inclusive, no Código Civil traz alguns requisitos. Olha só, caso o inquilino não traga nenhum prejuízo ao sossego, à salubridade, há outros pontos que possam trazer uma péssima vizinhança para os condôminos, para os demais condôminos, isso jamais pode ser caso de proibição. Então, o próprio Código Civil vem trazendo, vem vislumbrando que se só poderia, logicamente, proibir um determinado ato ou então algum animal se prejudicar a salubridade, o sossego, ou seja, a harmonização da vizinhança. Então, muito interessante a sua pergunta. E a nossa terceira pergunta vem da Thaísa Holanda. Olha só que interessante essa pergunta da Thaísa. O que acontece na compra e venda com um sinal, um valor que eu, comprador, caso eu desista? O que acontece então caso o comprador, uma relação, um contrato de compra e venda, caso o comprador desista daquela compra e venda? Realmente é uma pergunta muito interessante. E isso chove em casos e mais casos, seja de tratamentos, de extratos nas próprias construtoras, nas imobiliárias, e inclusive pode até levar, sim, ao poder judiciário. Porém, nós estamos aqui, logicamente, para resolver e tentar dirimir o maior possível as suas dúvidas. Em regra, o Código Civil traz esse dispositivo. Se o comprador paga um sinal como uma entrada, a famosa entrada, numa compra e venda, caso ele desista, ele vai perder esse sinal. Porém, caso o vendedor desista dessa venda, ele vai ter que pagar em dobro. E isso, o Código Civil brasileiro vem, logicamente, explícito. E, inclusive, a nossa jurisprudência já é bem entendida nesse assunto. Um grande abraço, pessoal. Valeu! No quadro Arte e Decor do programa Casa e Estilo de hoje, eu estou com a arquiteta Clarine Aguiar. Ela é responsável pelo escritório, ela que assina o escritório aqui do Casa Cor, em homenagem a Cris Cavalcante. Fala um pouquinho mais sobre esse ambiente, como é que foi essa inspiração? Gente, primeiramente, obrigada pela visita. O espaço esse ano, na verdade, é a minha 10ª edição de Casa Cor. E eu quis trazer uma homenagem especial à Cris Cavalcante, que ela é uma artista plástica, escritora, empresária, eu digo que é uma mulher plural.
E trazer a vida dela para 18 metros quadrados foi um desafio. Então, assim, eu quis trazer um pouco de história, um pouco de emoção, um pouco de vida, da vida real, né? Eu falo assim que Casa Cor, muita gente acha que é sempre um desfile de moda. Eu disse, por que não a gente colocar pessoas reais para desfilarem nesse desfile de moda? Né? Então eu quis trazer um pouco da história dela para esse espaço. E tem muitos itens que você traz aqui que as pessoas mesmo de casa, a gente tem visto isso muito no mercado de luxo, né? Do alto padrão, dos novos empreendimentos em que as pessoas vão decorar seus ambientes, a personalização, né? Não é mais o arquiteto chega com as ideias e monta o espaço. Vocês cada vez mais têm trazido isso que você trouxe para esse ambiente, que é trazer a vida da pessoa para dentro do ambiente. É um ambiente de muita personalidade. Além dela ser uma pessoa, né, a pessoa que eu estou homenageando, de muita... eu falo assim, não só de sensibilidade, mas é uma pessoa com muita personalidade. Então, eu realmente quis transpor tudo isso para cá, então trazendo peças de acervo pessoal, então toda a composição do espaço, quando eu falo de decoração, de adornos, os livros aqui, então tudo isso veio de acervo pessoal, porque eu quis realmente trazer essa história. Eu falo muito que aqui o desenho também, ele teve o desenho das peças, o desenho dos móveis, tudo isso teve um porquê nesse espaço. Inclusive, o que mais chama atenção quando você chega é uma das artes dela impressa aqui. Exatamente. No próprio tapete, né? No próprio carpê do ambiente. Foi o ponto de partida do projeto. Então, eu quis começar de uma forma diferente, então eu quis trazer a arte dela de uma forma diferente, na horizontal. Porque muitas vezes a gente vê a arte na vertical, né? Então, verticalizada. Então, o ponto de partida foi trazer a arte dela impressa no tapete, para dar esse destaque, assim, esse boom na entrada do espaço. Dá para notar bem isso que você traz, inclusive nesse maximalismo dentro do ambiente, que é uma nova tendência que vem... Tá voltando para a arquitetura, estava muito no minimalismo, e aqui você expressa isso muito bem, mas com muito cuidado para que não fique exagerado. Tipo, a gente estava numa era muito minimalista e monocromática. Então, a gente está vindo com esse maximalismo. Agora, vale ressaltar que isso é importante, a gente representar a personalidade do cliente ou da pessoa que vai conviver naquele espaço. Então, esse espaço realmente é maximalista e teve todo um cuidado, eu tive todo um cuidado em equilibrar esse maximalismo dela. Inclusive, você traz muito da vida dela, né? Que, como você comentou, tem essa ondulação, né? Nas próprias prateleiras. O desenho das ondas na estante, ele representa muito a transformação da vida da Cris. Então, as ondas, elas estão sempre em movimento. Então, a estante ondas, ela representa essa transformação, juntamente com o espelho no fundo. O espelho no fundo da estante foi proposital, para mostrar que essa transformação da vida, ela perpetua, né? Ela continua. Inclusive, a parte de vinhos, né? Você comentou que ela gosta muito de vinhos, trouxe vinho até para as cores de dentro do ambiente. Exatamente. A cor do espaço, assim, a cor principal do espaço foi o Bordeaux, para representar essa paixão dela, né? Pelos vinhos e tudo. E uma coisa importante também que eu achei um destaque no ambiente, que foi bem proposital, foi a mesa. Não sei se podem ver a mesa em formato, não só em formato orgânico, mas em balanço, né, que mostra bem o equilíbrio entre a fortaleza e a leveza da mulher. Que mais uma vez tem tudo a ver com a personalidade da Cris, né, que é a pessoa que seria a inspiração do escritório. O escritório também casa muito bem para esses itens, né, de acervo que a pessoa às vezes traz de viagens, né, traz do mundo afora, e eles acabam tendo significados. Muito. E é um lugar onde a pessoa... É um lugar de contemplação, né, que você olha e você resgata memórias. Eu digo assim, é um espaço que você pode aplicar a memória afetiva, se conectar com quem emoções, você é, né? Exatamente. Então aqui tudo, eu falo que é um espaço de sensibilidade, e eu acho muito importante isso, você entrar e ter sensações. Eu acho que todo espaço ele tem que ser criado para causar alguma sensação. Lariane, você está de parabéns. O espaço ficou realmente de muita inspiração. Você chega aqui, você sente o conforto, você sente que tem história por trás, né, de cada detalhe que a gente enxerga aqui. Realmente os quadros, a conversa com o ambiente, isso tudo, cada vez mais a gente vai ver nas casas, né, de tendência aí
no mercado afora, né? É isso. Muito obrigada pela tua atenção, Clariane, por nos receber aqui com tanta atenção, tanto carinho. Assim como eu vi que você recebeu todos que entraram aqui no ambiente. E... Eu que agradeço. Eu agradeço poder contar um pouquinho da história desse espaço, que foi de muita sensibilidade. Então, além da superfície, tá aí para vocês verem. Obrigada. E continue nos acompanhando no Casa e Estilo, que tem muito mais aqui no programa. Oi, pessoal, eu sou Michele Holanda e estou aqui com o quadro Acontece no Mercado Imobiliário de Fortaleza. E quero trazer para vocês o que é hoje o novo luxo. O novo luxo que a gente chama de Quiet Luxury. É o luxo silencioso. Vocês têm que conferir esse evento que a gente vai apresentar para vocês hoje, da construtora A&B, onde ele traz sim esse conceito do Quiet Luxury aqui para nossa cidade. Confere aí a cobertura. Olá, eu sou Michele Holanda, estou aqui no quadro Acontece no Mercado Imobiliário do programa Casa e Estilo. E estou aqui com Aristarco Sobreira, ele que está hoje fazendo um avant-première do Artice, que é o lançamento aqui no Meireles, com a imprensa. E a gente queria conhecer um pouquinho mais do Artice, porque ele vem naquele conceito que eu falei há pouco, do Quiet Luxury, do luxo silencioso. É o primeiro aqui em Fortaleza e vem aí com a A&B e o Aristarco Sobreira. Fala um pouquinho pra gente, Aristarco. Boa noite, Michele. É um prazer falar aí para vocês. Esse empreendimento ele começa com uma localização que nós entendemos, para repetir já uma frase da outra campanha, irreplicável, né? Nós estamos no polo gastronômico de Fortaleza, nós estamos num terreno de esquina e estamos fazendo um projeto conceitual que procura resgatar o caminhar, né? Procura resgatar o slow living, poucas unidades e trazendo conceitos da hotelaria para dentro do produto residencial, como, por exemplo, a figura do concierge. Sim. Então, nós estamos fazendo um lobby no residencial, que a gente está chamando de lobby office, né, que traz essa figura do concierge e as pessoas hoje buscam muito isso dentro desse novo conceito do Quiet Luxury, né, que é a experiência. E esse é um vetor, né, nosso na A&B, que é design, fazer obras. Trouxemos uma arquitetura arrojada, né, o Greg Busquet, da Architects Office, que fez o Origem Fortin e que traz agora esse produto residencial urbano com apenas 56 unidades, 2 quartos, 90 metros quadrados. Excelente. É na esquina mais charmosa da cidade. E hoje não poderia ser diferente. Esse petit comitê da imprensa está aqui no Allées Brasilerie, que é um empreendimento, né, um restaurante super charmoso aqui da nossa cidade, que vai ficar em frente ao Artice Meireles. E hoje eu vou trazer para vocês um evento super bacana que aconteceu e é uma grande dúvida do nosso público. Quando você recebe seu apartamento sem nada de decoração, qual o valor estimado que você vai gastar? Então, a arquiteta Ana Mello, junto à consultora Manhattan, vai trazer ali no detalhe super dicas para a gente. Ana, maravilha. E falando um pouquinho do projeto, esse prédio específico da Manhattan, New York, ele tem o pé direito duplo em várias unidades, né? E isso é um charme para o prédio, né? Mas para decoração, é legal também? Dá para você bolar coisas? É lógico, porque o pé direito duplo, você entra num apartamento, a tua sensação de amplitude é infinita. Quando você tem um apartamento com um teto que te limita, então você tem uma limitação visual, você tem uma limitação de criação, e aqui nos apartamentos da Manhattan não, todos são pé direito duplo. Sim. Então você tem o infinito, né? Você pode fazer um mezanino, se você quiser, você pode explorar o pé direito duplo. Uhum. Cada cliente, cada pessoa faz como quer. Agora, aqui o pé direito duplo valoriza muito o imóvel, valoriza. E dá um conforto, né, para quem mora, porque como você falou, você não tem aquela sensação de ter um teto, de você tem aquela... plenitude total. Isso, muito legal. Nós estamos com apartamentos com pé direito de 4 metros de altura, 5 metros de altura. E uma coisa também importante nesse prédio é que ele é um dos mais recentes empreendimentos entregues aqui no Cocó, com esse tamanho e essa qualidade, né? Você tem um terreno fantástico, uma cabeça de quadra sul-nascente, onde você a Manhattan conseguiu fazer a implantação
dos apartamentos todos para o nascente, e aí você tem um prédio com uma qualidade, né, com um posicionamento sensacional, não é isso, Ana? E outra coisa, os prédios da Manhattan, eles são prédios que é muito importante você trazer o conteúdo de estrutura. Sim. O prédio da Manhattan, ele não é só o que você consegue visualizar, o que está inserido dentro dele. Se você fala de acabamentos, as parcerias da Manhattan são com as empresas mundialmente conhecidas. Eles trabalham os metais da Roca, os pisos da Roca. Você está pisando aqui numa cerâmica que é da Roca. Sim. A Roca é a maior empresa do mundo, ela existe em 136 continentes. Então, são os parceiros da Manhattan. Isso dá muita segurança a quem trabalha para a Manhattan, a quem vende o produto Manhattan e a quem compra o produto Manhattan, né? Com certeza, com certeza. Sensacional. Então, agradeço mais uma vez, Ana, pela tua palavra aqui com a gente. E vamos começar o evento, que vai ser sensacional. Vamos, obrigada. Sim. Obrigada a vocês. Até a próxima, pessoal. E aí, gostou? Então te encontro no próximo Casa e Estilo.